Fui lá na França fazer um pós-doc para estudar didática profissional francesa. A didática profissional francesa, ela baseia a formação de trabalhadores a partir da análise da atividade desses trabalhadores. Então, é que eles dizem o seguinte: a gente precisa conhecer o trabalho para poder formar, assim como a gente precisa compreender o trabalho para poder transformá-lo, como diz a ergonomia, né? Então, ele diz o seguinte, né? Na atividade real, existe sempre, mas ela sempre transborda a tarefa prescrita. O que a gente acha que sabe sobre nunca corresponde com aquilo que os trabalhadores realmente fazem, o que eles realmente desenvolvem. E é nesse hiato entre o que a gente acha que sabe sobre o trabalho e o que realmente acontece é que está a inteligência dos trabalhadores. É aí que mora, senão a gente seria programado e executaria como robôs, né? Um trabalho que está justamente nessa condição de reflexividade cognitiva e interpessoal, etc, que o trabalhador vai desenvolvendo ao longo da vida, né? E essa didática profissional tem alguns autores, vocês conhecem um pouquinho pelos materiais, como Patrick Marian, Pastré e tal, que ajudaram muito a implementar e avaliar um pouquinho. E esse dispositivo deles lá de Ressaber na França, que se chama VAE, para pronunciar isso tem que fazer um meio né? Uma coisa assim meio, né? Desde quando existe isso lá? Na verdade, o VAE, esse dispositivo como se fosse o Ressaber hoje, existe desde 2002. Completou 20 anos no ano passado, fizeram toda uma avaliação e agora passou por uma grande reforma. Depois eu falo sobre isso. Mas, na verdade, já existe desde 1985. Então, é uma coisa que existe há 40 anos, praticamente, né? Tinha outros formatos e outros nomes e foi se aprimorando, né? Por que eu estou trazendo isso, né? Para dizer, na verdade, que o Ressaber pode se tornar uma coisa de larga escala e de grande representatividade. Para eles, entre 2007 e 2017, eles tinham entre 25 e 30 mil certificados ou diplomas expedidos por ano. E eu estou falando de certificados e diplomas de qualificação, técnico, graduação e mestrado. Tá? Então, eu estive lá na Universidade de Nantes, na França. Então, eu acompanhei os processos da Universidade de Nantes. Então, a universidade, eles reconheciam graduação e mestrado. Daí eu tive a oportunidade de participar das bancas de avaliação, né? Eu gravei, né? E etc. Depois a gente fez uma análise dessas bancas. A gente analisou como que os júris avaliavam essas bancas e tal, de graduação e de mestrado. Era na área de finanças, etc. E é bem interessante ver que, né, a gente não sonha muito em ter isso nem na graduação e nem no mestrado ainda, né? Mas um dia a gente chega lá. Para eles ainda é muito pouco. Para a gente parece muito, né? 25 mil, 30 mil, para eles é muito pouco. Eles, não é nem 1% dos desempregados. A gente quer chegar muito mais do que isso. Então eles estão reformando agora para chegar a esse número ser multiplicado por 10. Né? Então eles querem realmente fazer uma coisa muito maior. Inclusive nessa reforma, por exemplo, eles transformaram o Ressaber, ou a VAE de lá, num serviço público. Ou seja, da mesma forma que você vai pedir uma informação sobre como você vai pedir o seguro-desemprego, como você vai sobre a aposentadoria, a mesma coisa sobre esse reconhecimento para eles agora se tornou. Então, você tem centros em todas as regiões, você vai ter centros de informação sobre esse processo de reconhecimento, de validação. Tá? E aí, nesses centros, eles vão encaminhar a pessoa para a instituição certificadora, por exemplo. Né? Isso que eu já falei. Não é gratuito. Essa é uma grande diferença com o Brasil. É pago. Tá? Porém, na França tem todo um sistema assim, né, você tem uma conta pessoal de financiamento da sua formação. Então você pode usar essa conta, por exemplo. O governo financia a sua formação ao longo do ano. Então você usa esse dinheiro dessa conta. Ou se a empresa demanda, às vezes as empresas demandam uma VAE, um ressaber coletivo. A empresa banca isso para os trabalhadores. Então, não é gratuito, mas existem recursos que podem tornar gratuito para o trabalhador. Da mesma forma, assim como o Ressaber usa para FIC e cursos técnicos, lá na França ele usa para cursos de graduação, mestrado e doutorado. Tudo. Doutorado eu não sei, tá? Doutorado eu não sei, só conheço até o mestrado. Mas o tempo de avaliação é de um
mês? Todas porque lá as certificações são um pouco diferentes, né? Mas existe uma primeira tem as qualificações profissionais mais curtas, da primeira qualificação profissional mais longa, que é CAP, Certidão de Aptidão Profissional. A formação técnica, BP, que é Brevet Professionnel, e graduação e mestrado, em geral o processo dura de 9 meses a 10 meses, tá? Então a pessoa vai entrar com, até tem ali o procedimento, né? Esse procedimento para eles é um pouquinho diferente o sistema, tá? Existem algumas instituições que trabalham com uma avaliação, não gosto dessa palavra, prática, tá tudo bem, não esquece, mas tudo bem, é um exame, né? Uma avaliação prática, mas se não, eles usam um livro de avaliação, que depois eu vou explicar para vocês. Mas entre o acolhimento, a admissibilidade, o acompanhamento do júri e a expedição geralmente é 9 a 10 meses, tá? O procedimento. Eles dão um programa para você estudar, alguma coisa? Então, é assim, ó, a pessoa chega e ela recebe as informações sobre como é que acontece. Isso é tanto nesses pontos de informação regionais, como na universidade, na escola técnica, etc. Recebe todas as informações sobre como é que funciona. Tá? Aí ele monta uma primeira ficha de inscrição, com uma breve descrição da sua experiência, etc. Isso vai para uma comissão que vai dizer se é admissível ou não para a certificação. Essa comissão geralmente são especialistas da própria instituição que vão olhar e vão dizer, não, essa pessoa não tem nenhuma experiência na área, não adianta. Ou então sim, ela tem experiência, ela é qualificável, ela é admissível. Tá? A partir daí, quando é admissível, ela vai passar por um processo de acompanhamento, que eles chamam. E aí tem vários profissionais que vão acompanhar. Vai ter 3 oficinas, por exemplo, na Universidade de Nantes, cada instituição tem o seu processo, mas eles são bastante parecidos entre si. Na Universidade de Nantes, 3 oficinas coletivas, e eles têm em torno de 12 horas de acompanhamento pessoal, personalizado, com uma pessoa que vai ajudar a escrever um dossiê. Esse dossiê tem 2 partes, tá ali, né? Ele tem uma parte, vou apresentar logo depois. Ele tem uma parte de percurso profissional com as provas e toda a experiência profissional do candidato, e tem uma segunda parte que é de descrição de 2 experiências profissionais, em que ele vai analisar essas 2 experiências com 2 situações, situações e que tem uma relevância muito grande no percurso desse trabalhador, e vai fazer uma análise dessa atividade, dessas 2 experiências profissionais. Tá? Quando escreveu esse tal de dossiê, esse dossiê vai para um júri, vai ter uma banca. Tá? E essa banca ela é composta de 2 referentes de diploma, que eles chamam isso. Então, por exemplo, no caso era uma universidade, então era a graduação, era 2 professores da graduação ou 2 professores do mestrado. E tinha 2 referentes profissionais. São 2 pessoas que trabalham, por exemplo, nessa área de finanças, então trabalhavam em bancos. São 2 pessoas que trabalham em banco mesmo. E um júri pedagógico, referente pedagógico, que era o presidente do júri. Não era nem de um nem do outro, mas ele era o presidente ali organizado. Então, é uma apresentação, o júri é uma apresentação de 20 minutos do candidato e 40 minutos de perguntas da banca. É uma coisa que pra gente aqui, vocês viram que a experiência do Ressaber é um pouquinho diferente, porque existe essa prova prática. Ali, geralmente não tem essa prova prática. Tem algumas instituições que têm prova prática, e para formações mais curtas, geralmente. Mas geralmente o que eles consideram? Que a pessoa, né, professor, ela já sabe. E ela vem aqui simplesmente para comprovar e mostrar que ela já sabe. Tá? E eles têm uma inspiração de dizer o seguinte: esse processo de escrever sobre a experiência, ele vai ter um percurso formativo também para esse candidato e para quem lê esse dossiê. E então, essa parte de descrição e análise da sua própria atividade é fundamental, porque eles vão dizer assim, ó, a pessoa vai expor os raciocínios que ela usa na ação para poder levar essa ação ao êxito. Então, o que o professor Voani falava de cérebro na ponta dos dedos é o que eles consideram que é o seguinte, né? Existe uma conceituação na ação dos trabalhadores. Os trabalhadores, para poder agir, eles precisam estruturar a sua ação por meio de estruturas cognitivas, que eles chamam de esquemas, né? Inspirados em Piaget, mas transformados por meio dessas suas interacionistas.
Então, esses esquemas, que não é uma intuição, não baixou um santo, é algo que o trabalhador desenvolve com sua observação, vai desenvolver esses esquemas cognitivos, às vezes muito sofisticados. Então, a gente tem uma pessoa analfabeta que consegue tocar uma empresa, de uma fábrica de cerveja, não é por acaso. Essa pessoa consegue produzir uma reflexão que vai ajudar, né, a criar esses esquemas. Né? O que facilita todo o processo na França é que todas as profissões têm um referencial de competências extremamente bem descrito. Então, tanto as avaliações pelos diplomas como para reconhecimento das competências já estão colocadas no referencial de competências para todas as profissões na França. Então, isso é eu acho que é uma coisa que a gente vem conversando muito, que eu acho que é um passo que no Brasil a gente ainda precisa dar, né? Ou seja, tanto uma avaliação para um diploma dentro de uma formação normal, né, entre aspas, como um reconhecimento vai se pautar nas mesmas competências, nas mesmas referências, né? Então a gente estava falando, né, por exemplo, uma pessoa que fez um curso técnico em panificação e que vai passar o seu diploma no final do seu curso técnico, né? Esse exame, essa prova prática, etc., vai ser a mesma que uma pessoa de fora vai poder fazer, que comprovar sua experiência, ela vai fazer também. Se ela comprovar 5 anos de experiência, ela vai poder fazer essa mesma avaliação que uma pessoa que passou pelo curso técnico de 2 anos, por exemplo. Então, isso é uma coisa que ajuda. Então, nesse livro, ele também vai fazer uma tabela de correspondência entre a sua experiência, o que ele desenvolveu e essas competências que são previstas para aquela certificação. Então, é a mesma coisa, pode ter uma aprovação total, uma aprovação parcial, uma reprovação. E na aprovação parcial, a pessoa ela vai receber uma recomendação de complementação e eles já indicam quais são, por exemplo, as unidades curriculares que ele precisa cursar, ou um trabalho dirigido, etc., etc., e um dos membros do júri vai ser designado para acompanhar o trabalho dessa pessoa, para complementar e poder depois requerer a certificação. Professor, só para ficar assim claro, né? Eu acho que para todos. Quando a gente tem aqui no Brasil a prova da OAB para o sujeito que fez ter direito de ser advogado, né, de exercer a função de advogado, então lá na França o sujeito faz um curso técnico, por exemplo, e mesmo assim ele tem que fazer uma avaliação que dá para ele, né, esta capacidade de como é que eu vou falar? O credenciamento, ou então permissão profissional, é isso? Ele faz o curso, mas ele precisa, mesmo assim, no final do curso, fazer esta prova, e as pessoas que não fizeram o curso também podem fazer a prova, é isso? O que é um pouco difícil, a gente não pensa, como lá é um sistema nacional, é um pouco mais fácil de organizar isso, porque você vai ter, por exemplo, essas provas vão ser regionalizadas, e todos os alunos, por exemplo, de uma região, vão fazer a prova, né, ali naquele local, por exemplo, e aquela prova é como se compusesse o currículo de todas aquelas escolas. Então é como se fosse a prova final daquela escola, mas na verdade ela é feita de forma articulada, né, como se fosse uma avaliação. Porque a gente pensa, por exemplo, no Enem, é uma avaliação, né, nacional, né, que você vai fazer, você fez a sua formação lá na escola. Então é um pouco isso. Tá? Então todo mundo vai fazer aquela avaliação para poder ter o diploma. O que, a meu ver, é interessante porque qualifica muito, valoriza muito a profissão. Né? Porque todo mundo sabe, reconhece e sabe que aquela pessoa que conseguiu fazer aquilo ali é um profissional gabaritado para aquela atividade. E o nível das escolas também fica parecidíssimo. Exatamente. Então, é tudo nivelado. Então, é um sistema bastante já consolidado há muito tempo, que tem essa facilidade, porque é um sistema nacionalmente uniformizado, único, né? Então, a gente não tem a mesma estrutura política no Brasil. A gente sabe disso, não é tão simples, né? É um desafio, é outra coisa. Né? Mas eu acho que primeiro a gente teria que ter uma referencial de competências para cada profissão, etc., para poder pensar em coisas que... É muito interessante porque eu estava conversando com os professores
Por exemplo, para você se tornar um técnico em panificação, você vai ter que fazer uma prova prática, que você vai ter que, em 2 dias, você vai ter que, em um dia, deixar tudo pronto, e calcular todos os insumos, deixar prontas as massas, orientar o seu ajudante, etc, etc. No dia seguinte, você vai lá, você vai produzir todos os pães, você vai fazer uma vitrine, você vai defender, vai explicar por que custa tanto, não sei o que, não sei o que. Mas é regionalizável, porque numa região tem determinado tipo de sabor, determinado tipo de fruta, determinado tipo de não sei o que, não sei o que. Então, ao mesmo tempo é nacional, mas é regionalizável a avaliação. Então, é uma coisa bastante interessante assim, para a gente pensar como é que se constrói, né, esse referencial a partir do qual se faz, por exemplo, era isso, acho que eu passei, não sei se vocês têm dúvida. Obrigado, professor Olivier, obrigado. Muito bom. É um sistema que já inclui a avaliação da educação profissional nesse próprio processo. É o sonho nosso, que um dia eu receber essa referência de avaliação da educação profissional, porque se você está avaliando aqueles trabalhadores, isso deve ter reflexo na formação de novos trabalhadores, se você tiver critérios semelhantes, você está avaliando a educação profissional. Quem sabe a gente tenha um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional. É um desafio que está sendo colocado, inclusive pela OCDE, o Brasil faz parte desse grupo, para discutir a avaliação da educação profissional também, né? Enfim, obrigado, professor Olivier.